Perfeito. E boa noite a todos. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos, Maraikis, ao terceiro dia do nosso webinar. Hoje temos aqui uma convidada super especial, a Cíntia Setoy, que é uma estudante moçambicana que fez a sua licenciatura na Turquia e estará aqui hoje para partilhar conosco a sua experiência. Cíntia, consegues ligar a tua câmera? Estava mesmo a tentar fazer isso, mas parece que estou a ter uma dificuldade com o laptop. Talvez passar para o celular. Sim, podes tentar. Eu, por exemplo, tenho um celular. Uhum. Yeah. Que é sempre bom nós Então, conseguirmos te ver. Sem problema. Take your time. ok. É mesmo isso, Murag. Nós queremos ver, gostamos de ver as pessoas, ver e ouvir. É diferente. Mas pronto, enquanto assim, É, enquanto realmente. assim te organiza, enquanto assim te organiza aqui a câmera, estamos a conversar sobre esses últimos dias. Contem-me lá aqui no chat quais é que têm sido ou qual é que tem sido a melhor parte deste webinar? O que este webinar tem trazido para vocês em termos de informação, em termos de inspiração? Como é que vocês veem desde o primeiro dia do webinar até hoje, né, que é o terceiro dia? O que é que mudou em termos da forma que vocês enxergam estudar fora, em termos da forma também que vocês enxergam o que significa verdadeiramente ter uma bolsa de estudo? Escrevam aí nos comentários algumas dessas coisas, ok? Eu quero saber porque isso também nos dá cada vez mais força para trazer mais e mais e mais oportunidades. E não só oportunidades, nós queremos trazer-vos pessoas. Porque eu, pelo menos para mim, eu sou uma pessoa que gosta muito de histórias e de aprender com pessoas que já chegaram onde eu quero estar. Então, eu recordo-me que quando eu estava no processo de candidatura, eu contei-vos ontem que eu passei 1 ano e 9 meses sem ir à universidade, porque eu fui rejeitada para todas as candidaturas que eu fiz, fui rejeitada por todas as universidades para as quais eu me candidatei na altura. E foram muitas, ok? Em vários países para bolsas de estudo. Então, foi quando eu decidi criar a Study Overseas, que na verdade começou como uma série de lives. Se vocês forem ao Instagram da Youth Meraki, forem assim para baixo, vocês vão ver que tem lá lives com vários estudantes e nos próximos dias nós vamos partilhar lá no grupo também algumas dessas lives, dos podcasts que já foram feitos, para vocês continuarem a assistir, a inspirar-se, a terem cada vez mais informação, mesmo depois deste webinar. Ok, a Cintia já está aqui. Ah, deixa eu ver. Ok, tá aqui. Deixa eu pôr pin. Well done. Ok, então, deixa eu colocar a nossa convidada. Muito bem, Cíntia, bem-vinda. Como é que tu estás? Estás comigo desligada? Tens que ligar o micro. Peço desculpas. Não tem Estou bem, problema. obrigada. Como é que estão? Boa noite a todos. Eu também estou ótima, graças a Deus. E creio que estamos todos aqui bem e prontos para ouvir daquilo que tu tens para partilhar conosco. Pronto, Ah, nós já estamos um bocadinho em cima da hora, então vamos logo para o que interessa. E no like já sabem como é que funciona. Comecem a deixar as vossas questões aqui no chat, ok? Ok, vamos lá então. Cíntia, podes começar por apresentar-te, com certeza, dizer-te quem és, o que estás a fazer agora, o que estudaste, onde é que estudaste. Fica à vontade. uhum. Ok, chamo-me Cíntia Sitoy. Sou formada em Engenharia de Minas, na Turquia, Universidade do Kuzeyli. Vivi lá por uns 5 anos, fiz 1 ano de línguas e 4 de universidade. E, yeah, basicamente isso. Boa. Cíntia, agora estás de volta a Moçambique, certo? Estou. Interessante, muito bem, vamos falar sobre isso, vamos chegar aí. Vocês Ok. conseguem ver bem assim, não é que a Tina disse que não consegue ver bem. Conseguem ver bem? Sim, para quem consegue. Não? Ok. Então, Cíntia, eu acho que tens que distanciar-te um bocadinho da câmera. Acho que está Hum, muito muito perto. próxima. Já. Assim está melhor? Um bocadinho assim mais para cima, acho. Mais um bocadinho, mais um bocadinho. É assim? Mais. Acho- Consegues? É que estou a usar o laptop mesmo só para apoiar. Ah, Então, ok. acho que deve ser por isso. Sim.
porque acho que só vem até aqui. É tipo Ah, até. ok. A imagem que mostra que é diferente, então. Yeah, mas no celular é outra. Eu por Yeah, acaso tenho uma ok. copy do celular, mas ok. Acho que já dá no Hum, iTunes. Eu tô vendo o celular e já dá para ver, ela tem. Então, ok. agora vamos nos focar em ouvir. Ok, perfeito. Ok, Ok. Cíntia. Então, podes começar por falarmos da tua experiência de candidatura. Como é que foi para tu te candidatares para a Turquia? Primeiro, por que que tu escolheste a Turquia? Qual é a universidade que tu escolheste? E como é que foi o processo todo de candidatura, documentação, processo de visto, aceitação, tudo isto? Para começar, eu estava num período em que eu estava mesmo a pensar se vou estudar cá ou fora. E eu sempre quis estudar fora, porque eu queria conhecer uma nova cultura, etc., por aí fora. Então, por acaso, meu pai trouxe-me uma brochura sobre estudar na Turquia. Era sobre bolsas na Turquia. E, por acaso, antes disso, eu só conhecia mesmo a Turquia pelas novelas, não conhecia lá tanto. Sim. Então comecei a investigar e pelo que eu investiguei, gostei de ver, então decidi me candidatar, pensei: "Por que não? Deixa eu tentar". Então, basicamente, eles têm um programa de bolsas governamental que oferece bolsas a diversos países do mundo e, bem, essa candidatura é online, preenches tudo online numa primeira fase, então depois disso, se passas para a segunda fase, é que é chamado a uma entrevista, já presencial, isso na embaixada ou consulado da Turquia, dependendo dos países. E depois dessa segunda fase, se passas, é que eles já te mandam a carta de aceitação. Boa. Quanto sim, quanto às universidades, eu também não conhecia muito. Nessa altura que eu estava mesmo a me candidatar, porque tinha que escolher a universidade e curso, comecei a investigar e lá a maior parte das universidades estão em turco, principalmente as estatais, mas tem algumas que o ensino é híbrido, que foi o meu caso. Tem uma percentagem em inglês e uma percentagem em turco, e tem algumas que são 100% em inglês. Boa. E nesse caso, independentemente da sua língua de origem, nesse caso a nossa é português, se vais estudar numa universidade que é inglês, terás um ano de língua, ou seja, vais aprender inglês. Se for em turco, nesse caso, terá um ano de língua em turco. E na verdade Uau, não é um ano, se foram 8 meses, né, mas that is so sim. nice. Muito bem. Então, numa fase inicial, tu não precisas saber falar nem inglês nem turco. Não, não precisa nem inglês nem turco. É Se a universidade incrível. for em inglês, mas se souberes inglês, podes, fazer um exame que comprove Prova. que sabes ao nível que eles precisam, né, para entrar na universidade. E se passas esse exame, passas direto para os estudos, mas caso não, eles têm mesmo cursos. Ok, boa, perfeito. Ok, Uhum, Cíntia, amazing. Gostei muito de saber. Eu acho que é a primeira vez que eu ouço de uma oportunidade em que tu podes ir principalmente para o inglês, né? Sem uhum. saber falar inglês, porque geralmente Sim, sim, isso só eles funciona precisam. quando são outras línguas. Tipo, ok, se for para aprender turco ou se for para Turco, aprender uhum, russo e essas outras, mas inglês geralmente costuma ser um pré-requisito. Então, exato, exato. imagina, para todos aqueles que estão aqui e têm o inglês como uma barreira, já tem aqui uma oportunidade que vocês podem abraçar. Ok, vamos lá agora falar sobre os requisitos, Cíntia. Quais são os requisitos para a Turquia, para te candidatares para essa bolsa? Disseste que são duas fases, então peço para que nos explique Uhum. um bocadinho de ambas. Ok, para a primeira fase que se faz tudo online pelo site, depois posso escrever, né, para ser Yeah. mais prático. Mas agora sim explicando, os requisitos básicos são é uma bolsa de mérito, logo querem que tenhas no mínimo média para o nosso currículo, né, seria equivalente à média 15, que Uhum. acho que são 75%, São né. 70, eu acho que vi, são São 70. 100. São 70.
Então, entre Sim, 14 e 15. 15 valores. Ok, boa. Aham. Então, conforme disse, língua não é muito importante, mas é uma vantagem. Por exemplo, se já sabes inglês, é uma vantagem, mas não é muito imperioso também, porque eles dão oportunidade a todos. Hum, mais o quê? No processo de candidatura também conta muito a carta de motivação. Uhum. Se tiveres atividades extracurriculares ou algum certificado de mérito ou de Boa. excelência. Então, para a primeira fase é basicamente isso. Uhum. Boa. Well done. E depois a segunda? Para a segunda fase, eles chamam para uma entrevista. eh, Dependendo dos anos, eles às vezes têm pedido, chamam para um exame também, que se faz lá na Hum. embaixada, ou consulado, sim. Ok. Que dependendo do curso que estás interessado, pode ser matemática, física ou química Boa. ou geografia, isso vai Uhum. depender muito também do curso relacionado, Boa. mas raramente fazem. Boa. Hum, então tem aqui uma mensagem. Yeah, tem algumas questões. Vamos lá. Ah, A tá bem. Tina e a Juvência estão a perguntar sobre a nota. A Juvência disse que não percebeu muito bem sobre o average, que são 15 valores, certo? Sim, eu disse 15, mas 70% acho que devem ser 14, não é? São 14. Sim, então, sim, 14, 15, o mínimo. Yeah. Mas, claro, quanto maior for a nota, melhor. Exatamente. Nós ontem, por acaso, estávamos a falar muito sobre isso, sobre o quão importante é este fator da nota, não é? E que Uhum, existem bolsas como a da Turquia, que no website eles já dizem mesmo que um dos pré-requisitos é ter 70% como average. Então, exato. se tu tens os 70% que ela está a perguntar, eu tenho 14, isso quer dizer que dá? Sim, dá. Porque 70%, se tu fazes 70% de 20 valores, são 14 valores, ok? Uhum. Então, é isso. Agora vamos lá, então. Deixa eu ver aqui se tem mais uma questão antes de nós avançarmos. Ananias perguntou: se eu for para uma universidade que as aulas são em inglês, eles dão preparatório de inglês? Sim, dão. Sim, então. Boa. Ok, vamos lá, então, passar para aquilo que a bolsa custeia. Então, o que que está incluso dentro desta bolsa de estudo? Esta bolsa é praticamente que tudo. Desde a viagem do seu país de origem, nesse caso nosso Moçambique, seu Uhum, país de origem para a Turquia, a estadia, que geralmente são dormitórios governamentais, mas também se quiseres sair, eles dão um apoio para renda, um apoio mensal. uhum, Só não cobrem a 100% nesse caso, se decides que não, não quero ficar num dormitório, prefiro uhum, sair e arrendar um apartamento, algo do gênero. Eles têm um valor uhum. que dão de apoio, só não pagam a 100, não cobrem a 100%, mas se tratar de um dormitório, eles cobrem a 100%. E no dormitório tens Boa. direito às refeições, hum, pagam, claro, a universidade e Yeah. seguro de saúde. Perfeito. E para ti, o que é que tu escolheste quando estiveste lá? Escolheste ficar no dormitório, ficar numa casa própria? Como é que foi a tua experiência? Como eu fui para lá muito nova e meus pais tinham mesmo esse receio, etc. Acharam mais seguro. Eu concordei com eles, por acaso, que ficar num dormitório fosse melhor, pelo menos numa fase inicial. Só que Boa, depois acabei mesmo me habituando à dinâmica, à rotina, que depois nunca mais saí. Até o final do meu curso, eu fiquei mesmo boa. num dormitório. Well Uhum, done. Então, para fazer um resumo daquilo que a bolsa cobre, tem as passagens, né, de ida e de uhum. volta, no De princípio e no ida e de final do curso. volta. No princípio e no final do curso, certo? Depois tem Exatamente. também as propinas da universidade, tem dormitório.
Então, caso Uhum. tu escolhas ficar no dormitório, que geralmente são aqueles quartos da universidade, né? Que tu Sim, sim, ficas, sim. eles custeiam isso, que já tem lá refeições inclusas. E, Uhum. e quando é dormitório, muitas vezes tu estás dentro do campus da universidade, não é? Então não tens que te deslocar Sim, sim, muito ao geralmente transporte. estão dentro do campus, ou se não estiverem dentro, estão sempre próximo, Boa. num raio de menos de 2 quilômetros. Está Ah, sempre, perfeito. yeah, a uma distância que podes percorrer a pé à vontade. Boa. Uhum. Amazing. Vamos Uhum. lá. Ancha, nós vamos partilhar sim um link do website. Para quem não estiver no nosso grupo, Aline, se estiveres aqui, peço para mandares o link do grupo. É só entrarem no link do grupo e lá nós partilhamos todas as informações assim que o webinar terminar, ok? Ok, Cíntia. Depois, então, vamos lá, fazendo esse resumo. Passagem de ida e Uhum. volta, dormitório, propinas da Exatamente. universidade. Existe algum subsídio que vocês recebem, assim, de pocket money para... Era isso que eu queria mencionar agora. Para além de tudo isso, tem o subsídio mensal que eles dão. Boa, Sim, ok. Então podemos passar aqui para a questão da Eduarda. Quanto ao custo de vida, como é que é? Ou seja, tu já tens aquilo tudo que a bolsa cobre, então uhum, basicamente tu usas o pocket money para quê? E como é que é usar esse dinheiro lá, de acordo com o exato. custo de vida? Basicamente, esse pocket money é mesmo para refeições extras, porque no dormitório tens direito a pequeno almoço e mais uma refeição, que pode ser almoço ou jantar. Oh, Então, se for sim, mas geralmente como estudantes nunca estamos mesmo naquele período, da manhã até à tarde ou então geralmente só temos mesmo 2 refeições no dormitório. A outra refeição podes passar na universidade, eles têm refeitórios que tens boa, direito à refeição. Hã, então, para coisinhas extras mesmo, posso boa. até dizer entre aspas para caprichos, se Para quiseres Gabriel, se quiseres te mimar com uma refeição extra ou se quiseres fazer umas comprinhas, hã, é mais para cobrir, por exemplo, dinheiro de transporte, coisas assim do género. boa, perfeito. Tem aqui Uhum. uma pergunta pontual da Ancha. Qual é o período das candidaturas? As candidaturas começam geralmente em fevereiro, sim, Uhum. em fevereiro de todos os anos. Boa. Ok. Vamos lá. Eu quero saber, Cíntia, sobre a tua experiência na Turquia. Porque eu acho que Turquia é um daqueles países que tu não imaginas. Não te imaginas Exatamente, aí concordo. até ires, right? Então, como é que foi para Exatamente. ti? Fala-nos um bocadinho de expectativas versus realidade e como é que foi a experiência toda para ti? Conta-nos aqui. Bem, conforme disse, conforme acabou de dizer, realmente é o tipo de país que não te imaginas a ir até lá estares. E é meio diferente do que nós esperamos que seja, porque, Ok. por exemplo, quando nós pensamos Turquia, pensamos sempre um país islâmico, é a imagem que passa, né. Hã, Salve assim Jorge. assim, muito exatamente. E minha mãe tinha mesmo medo disso quando eu estava a viajar. Eu Yeah. Salve fazia Jorge é essa uma piada com ela, novela tipo brasileira, Merakis, para quem nunca assistiu. uhum. Então, quando lá fui, eu mesmo fui preparada para seguir um certo tipo de cultura, respeitar, etcétera. Em Moçambique nós somos um pouco mais livres quanto ao vestuário, etcétera, então eu estava pensei mesmo que fosse para um país em que seria um pouco mais conservador, etcétera, mas isso depende muito de cidade para cidade. Boa. A cidade onde eu estive me surpreendeu muito, porque não era mesmo nada como eu esperava que fosse. Onde é que As estavas? pessoas eu estava em Izmir, em Ok, português Esmirna. ok, Tá, talvez para localizar, assim, tá a uns 500 quilômetros de Istambul. ok. Istambul é a capital. Uhum. Ok. Então, quando digo que me surpreendeu não na negativa, até por acaso na positiva, porque eu sou o tipo de pessoa que prefere estar mesmo à vontade quanto em questões de vestuário. Então,
Yeah, Izmir era mesmo assim. Eu fui mesmo preparada para uma realidade e encontrei totalmente outra. O É, lifestyle é mesmo chill, confortável. Não tinha sim. nenhumas questões quanto ao teu vestuário ou quanto a tu seres mulher, etc., coisas do género. Era mesmo chill mesmo, na verdade, assim, Yeah, até mais que do que eu estava habituada. do que estavas habituada. Perfeito. Exato. Well done. E como é que foi para ti o processo de adaptação? Tu chegaste num país diferente em todos os aspectos, língua diferente, cultura Exato. diferente. Como é que foi para ti o processo de adaptação? Levou um tempo, eu acho que a parte mais difícil disso mesmo é quando tu estás na real, que estás muito distante de casa. Num Uhum. primeiro instante é uma emoção, tipo, estou num país novo, isto e aquilo, mas depois ficas mesmo, estou longe de casa, estou longe dos meus pais, dos meus irmãos, então, eh essa foi a parte mais difícil para mim no início, tive que me habituar a isso. Quanto à cultura, é diferente, mas não tão diferente. Eles também são calorosos e Sim, acolhedores. sim, Vi que alguém estava aqui a perguntar se são racistas. Posso dizer que não. Dizer não no geral seria errado, porque yeah, racismo existe em todo lado, claro. exatamente. Mas, assim, de maneira geral, diria que não. São pessoas muito calorosas, gostam de Yes, ajudar. yes. Hã, e pelo fato de tu seres estrangeiro mesmo, te acolhem, te fazem sentir em casa. Eh, acho que outro desafio que tive no início foi mesmo a barreira de língua, porque turco, então, nesse processo de aprendizagem, foi um desafio, mas depois, com o tempo aprendi e ficou tudo bem. Verdade. Agora que estavas a Uhum, falar do facto de que os turcos são calorosos, eu estou a recordar que, na verdade, a minha escola secundária, a Willow, é uhum. uma escola Sim, sim, turca. sim. Sim, sim, Então, é. eu, na verdade, cresci, ou seja, a minha secundária toda foi Sim, sim, no sim. meio turco. E eu recordo muito bem, né? Minha diretora de turma Sim, né? É turca, sim. chama-se Turkan, na verdade. Uhum. Então, ela era muito acolhedora, era mãe mesmo Sim, para nós. Então, quando chegava eles a são altura mesmo que nós mais assim. gostávamos, a altura que nós mais gostávamos era a altura do Ramadã, porque nós Sim. íamos sempre para os iftares, comíamos bem, Uhum. cozinhava para nós, depois fazíamos festa de pijama. Nós estávamos Sim, sim. praticamente sempre em casa dela, conhecíamos o marido, os filhos. Então, são pessoas realmente muito acolhedoras. Os turcos são São, muito são. acolhedores. E é assim, eu acredito que os asiáticos, Turquia está na Ásia, certo? Euroásia, Tem, mas tem sim. uma parte na Europa, outra na Ásia. Mas Sim, sim. ok. Muito bem, eu acredito que eles têm muito a parte asiática. Por que que eu digo isso? Sim, sim. Porque quando tu, como um moçambicano, como um africano, lidas com um asiático, tu notas que existem muitas similaridades. Sim, Yeah, exatamente. é como os africanos e o povo da América Latina, por exemplo, né? Então, moçambicano Exatamente. com brasileiro, é muito Uhum. fácil nós clicarmos em relação Exatamente. a europeus, que são um bocadinho mais frios. Então, a Exato. cultura em termos do calor, do comer bem, que para mim também é uma coisa muito importante. Muito importante. Comer bem, muito Então, importante. aquele E senso lá de comia muito bem. família, exatamente, senso de família, são muito pessoas de Exato. família, são pessoas com valores muito similares aos nossos, então eu acho que até é mais fácil, apesar da diferença aí da língua, tu te adaptares na Turquia Exatamente. do que num país europeu. Eu vos digo, em termos Exato. de tu te sentires integrada, é muito, muito mais fácil mesmo. Então, E recordei-me disso agora. Deixa eu ver e aqui foi algumas, exatamente isso. né? Exato. Quanto à Boa. cultura, me senti mesmo acolhida. Well done. Uhum. Amazing. Kelly perguntou se tem férias. Temos. Aham, Hã, lá funciona, eu acho que é o mesmo sistema, só sim, que a diferença é que o semestre começa no outono, nesse sim, caso por aí setembro, outubro, lembro. Yeah. e depois encerra para umas
pequenas chamam de winter break, que não, Uhum. na verdade não são férias muito longas, Yeah. é tipo um mês só, é mesmo um descanso, Yeah. que geralmente é por aí em fevereiro, se não estou em erro, e depois Uhum. começa o semestre de primavera Uhum. e que termina por aí em junho, quase por aí quase junho. E depois tem o summer break, que são, se passares todos os exames e não tiver estendido um pouco o semestre, são 3 meses de Boa. férias. Well done. Então, Perfect. Ok. Deixa eu ver mais questões. Ananias, nós já respondemos sobre, já falamos sobre os requisitos, mas só para te fazer aqui um resumo, precisas do teu certificado da 12ª, correto? Com uma exatamente. média de 14 valores para cima e, Uhum, e se calhar teus documentos pessoais numa primeira fase, não é? exatamente. Aham. Albino, quanto à língua, tanto inglês como turco, tu tens a oportunidade de ir aprender lá, então não precisas saber, não é um pré-requisito. A Exato. Beatar está a perguntar sobre as férias, se ficas por lá ou voltas para cá. Eu acho que a questão aqui é saber se eles custeiam todos os anos tu estares a voltar para Hum, casa. Então podemos falar sobre isso. infelizmente não. Eles simplesmente pagam o bilhete de ida, Uhum, quando te concedem a bolsa, e depois da graduação, o bilhete de volta. boa. Ou seja, entre as férias e etcétera, terá que custear terás que custear os teus próprios voos. Os teus próprios voos, exatamente. Então, a Beatar, se tu quiseres voltar, tu podes voltar nas férias, entretanto, será por custo próprio, ok? Os únicos. Só um minuto. Sim, com certeza. Ah, deixa eu ver se tem mais alguém. Até agora estão a perceber, está a ficar claro. Nós vamos partilhar depois o link para as bolsas para a Turquia lá no grupo. Alana, se ainda não estás no grupo do Study Overseas, do webinar, vamos te enviar, porque nós sempre fazemos um resumo muito bem feito que a Aline faz lá para o grupo. Então, é só entrar aí nesse link, ok? Ah, sim, Leonel, te mantens lá sem nenhum custo. Isso no tempo em que estás a estudar, ok? Então, no tempo em que tu estás a estudar, que são os 4 anos, dependendo da tua licenciatura, né? Geralmente são 4, podem ser 5, podem ser 3, depende. Tu vais ser 100% financiado pelo governo lá da Turquia. Então, a bolsa te financia, estando tu a estudar ou de férias, desde que estejas ali a estudar com eles, tu terás este financiamento, ok? Nelly, sim, é da 12ª. Uma coisa que vocês precisam perceber, Maraiki, sobre as bolsas de estudo é que as notas que eles querem são da 12ª. E não só da 12ª, especificamente dos exames nacionais. Então, aqueles exames que vocês vão começar a fazer a partir do dia 1 de dezembro, são esses que são requisitados lá quando chega a altura de se candidatar, ok? Manuense disse, então, para eu que tenho 13 valores, isso significa não será possível se candidatar. É o seguinte, possível sempre é, tu podes tentar a sorte, ok? Mas geralmente quando as bolsas de estudo, quando as entidades que providenciam estas bolsas deixam ali um requisito específico da nota mínima que tu precisas ter, é porque esse vai ser o maior critério que eles vão olhar. Então, quando tu submetes a tua candidatura, eles geralmente olham para aquela nota e se tu tens uma nota abaixo daquilo que eles já disseram ou têm como pré-requisito, as chances de seres aceite é menor. Mas tu podes sempre tentar a sorte, ok? Lança só tua candidatura e depois vê qual é o resultado. É Ah, isso, nunca é demais tentar. exatamente, nunca é demais tentar. Ontem a Wendy lá esteve a dizer, não precisas te desanimar, não precisas também deixar de te candidatar. Exato. Mas a verdade é que existem certas candidaturas que são mais rigorosas com as notas e existem outras bolsas que não são assim tão rigorosas. Então, Uhum. há essa diferença, ok? Para quem fez instituto, Sharon, o importante é que tenhas a equivalência, ok? Se a nota do instituto for equivalente à da 12ª, está tudo bem. É que nem, por exemplo, quem fez um currículo internacional, é só fazer equivalência para verem que, ok, isto está equivalente à nota da 12ª daqui de Moçambique, ok?
Uhum. Já para alguém que não esteja em uma universidade, como fazer com a carta de recomendação? É só voltar para o teu professor da 12ª classe. Volta para os teus professores da 12ª classe, vai pedir a eles carta de recomendação, se for necessário. É só falarem com os últimos professores que vocês tiveram. Se for da universidade, fala com eles. Se for da secundária, falem com eles também. Ok? Ok, Cynthia, welcome back. Exatamente. Thank Ok. you. Yeah. Cíntia, eu quero saber agora, existem Uhum. lá oportunidades de trabalho para estudantes? Eu sei que alguns estudantes sempre pensam nisso, né? Sim. Tipo, ok, se posso ganhar um dinheiro extra, é possível, como é que faço? É assim, como bolsista, não tens permissão para trabalhar, porque para isso, Bom, o tipo de permissão que teremos lá é permissão de residência como estudante, ou seja, permissão de estudante. E essa permissão não te dá o direito de trabalhar. boa. Então, formalmente, não podes trabalhar, não podes assinar nenhum contrato, mas isso não te impede, porque é mesmo uma cultura de desses países que estudantes tendem a trabalhar, principalmente nos verões, para juntar algum dinheiro, para passear, para as férias, etc. Então, podes fazer part-times. Boa. Trabalhos do gênero podes, mas nada que seja assim formal, como assinar um contrato com alguma empresa, isso não é permitido. Mas um part-time, talvez trabalhas num restaurante por aí, algo que fazes de vez em quando só para juntar um dinheiro extra. Isso sim, podes. Ok, boa. Então, basicamente aqui o cerne da questão é e não podes trabalhar com um contrato assinado, né? Mas podes Exatamente, fazer assim trabalhos freelance, informais e tudo mais para exatamente. ganhar um dinheiro. Ok, perfeito. Cíntia, eu quero que tu me falaste aí de juntar dinheiro para viajar. Como é que é a Turquia? Fala-nos assim, dá-nos uma imagem visual da Turquia. Como é que é a estética do país. Eu, quando vejo na internet, vejo como um país muito lindo mesmo. É, é, Parece ter vários destinos turísticos muito bonitos. E qual exato. é a facilidade de tu viajares dentro e fora? Fala-nos da tua experiência. É sim, é um país muito bonito. Tem, eu costumava dizer que é um país que tem um pouco de tudo em um único país. Então, Pois é. tem metrópoles, tem praias, tem montanhas, tem um pouco de tudo. Então, para quem gosta mais de estar mais na cidade, etcétera, cidades grandes, tem esse lado. Quem gosta mais de praias e etcétera, tem assim, quem gosta mais de se envolver mesmo com a natureza e tudo mais, tem esse lado também. Então tem um pouco de tudo. Hã, quanto a viajar dentro do país, por acaso, é muito fácil. Os voos são voos domésticos, nesse caso, Boa. são bem acessíveis, e não só, também tem os autocarros que e também tem um comboio expresso também que atravessa o país todo. Então, quanto a viajar dentro do país, é mesmo possível e diria fácil, entre aspas. Boa. Hã, sim. Agora, internacionalmente, bem, eu acho que o maior desafio aí, principalmente sendo estudante, seria mesmo custear os bilhetes, mas nada que não seja impossível. Conforme eu estava a dizer, com esses part-times, freelance, é possível juntar algum para tirar umas férias, Yeah. ir ao país vizinho ou mesmo para a Europa, etc. Perfeito. A Eduarda perguntou Uhum. se tem muitas livrarias. Para tu Tem, ler, tem. Eduarda. Tem mesmo. Boa. Perfeito. Agora, Cíntia, eu estou curiosa. A decisão de voltares para Moçambique. Uhum. Uai! E como é que foi o teu processo de decisão? Foi algo que tu já sabias, decidiste enquanto estavas lá? É obrigatório? Como é que funciona? Foi assim, para quem se formou na Turquia, dão-te o direito de estender a tua permissão de residência por mais um ano. Uhum. Então, eu fiz isso, só que depois regressei a casa. Por acaso, ainda tenho permissão de residência. Só que, numa primeira fase, eu decidi regressar a casa mesmo só para ver a família, estar um pouco no meu país, mas ainda estava a decidir se volto à Turquia ou se permaneço
mesmo cá. Hã, então, nesse processo, eu sou muito apegada à mesma família, então ponderei mesmo voltar a sair do país, tudo mais. Gostei muito de ter estado lá e gostava de voltar, acredito que vou, mas eu acredito que eu prefiro mesmo estar cá, pelo menos por enquanto. Então foi mesmo nesse sentido, então decidi procurar algumas oportunidades cá, e é mesmo o que eu estou a tentar fazer. Boa. E Mas eventualmente sim, penso em voltar a viajar para lá, viajar para ou para lá. outro país. Exatamente. Boa. E em termos das Exatamente. oportunidades que existem lá, tem aqui, deixa eu ver, acho que vi uma questão do Leonel que perguntou se depois de tu formares, as oportunidades de trabalho são boas, tens mais chances de ter um contrato dentro do país, estender para mestrado, como é que funciona em termos de Sim, oportunidade? sim. Hã, quanto às oportunidades, sim, eles tendo que te formaste lá, eles te dão a chance de trabalhares lá, então tem essa facilidade. Uhum. E também te dão a oportunidade ou a chance podes no mesmo programa de bolsa podes continuar, alguém perguntou se era só licenciatura, não, é licenciatura, mestrado e o doutoramento. Amazing. Sim, então, nesse caso eles te dão a chance de continuar, por exemplo, se fizeste licenciatura podes fazer mestrado, podes concorrer para o mesmo programa de bolsas, eles aceitam que faças isso, Uhum. então é isso, dão-te a Boa. oportunidade de continuar lá. Yeah, eu gosto muito deste tema e, na verdade, Uhum. eu gosto muito de fazer essa questão a todos a maior parte dos estudantes moçambicanos que ficam ou decidem voltar, né? Porque tu encontras as Sim, razões sim, sendo sim. sempre muito diversas. E isso que tu disseste aqui é muito interessante porque eu me revejo nisso, no sentido de família. Que também Sim. quando me perguntam sobre a minha decisão de ficar por cá ou então voltar, eu digo, Uhum. olha, eu vou meter aí muitas coisas, vou dizer, não, Moçambique tem muitas Sim, oportunidades, e sim, tudo mais, sim. mas no fundo, eu também sou No muito fundo, apegada a à minha raiz é a família. família, Eu sou exatamente. muito apegada à minha família. Então, esses são aqueles tipos de decisão que tu tens que parar e pensar, não é? Exato, Avaliar e ver o que é que realmente vale a pena para ti. Mas para responder a exato, vossa exato. questão, se é as oportunidades que existem lá, existem oportunidades. Então, tu vais estudar, tu Uhum. para trabalhar, se decidires, podes Exato. continuar, fazer teu mestrado, para quem quer fazer mestrado, depois quiser esticar para doutoramento também, fica à vontade. Uhum. Então, muito bem. A Euridice perguntou se as bolsas têm também de mestrado. Sim, Euridice, é o que estávamos aqui a dizer. Tem para mestrado. Então, é o mesmo Uhum. site que nós vamos partilhar lá no grupo e vocês, ao entrarem dentro do site, passa a repetição, mas ao entrarem no site, vocês encontram sempre todos os requisitos ali muito explícitos. Nós demos aqui os básicos, mas é sempre bom tu veres pessoalmente, porque de ano em ano também os requisitos podem mudar um Exatamente, podem bocadinho. mudar. Então é sempre bom entrar e ler, ok? A partir do momento que tu já tens ali o link, é só entrar e fazer o teu trabalho de casa, que é ler, ok? A Natasha perguntou se tem como ter assistência da nossa parte. Sim, tem. Lá dentro do grupo, nós temos estado a partilhar um link que tem um formulário que vocês podem preencher. E a partir de amanhã, durante estes 3 dias, nós não estivemos a atender ninguém, estávamos 100% focados aqui no webinar. Mas a partir de amanhã, nós vamos atender a todos aqueles que fizerem preencherem o formulário, ok? Então, no final deste webinar, eu vou apresentar-vos a mentoria toda para todos que tiverem aí questões, tá bom? Vamos lá. Mais questões. Ah, ok, a Nelly me perguntou como é que é o clima da Turquia. O clima é interessante. É uma questão interessante. Não, né, e é importante saber Yeah. realmente, porque hã, bem, é um país que eu costumava chamar de extremos, porque quando é inverno faz muito frio, mas quando é verão também faz muito calor. É. Então, só claro, tinha 2 estações extras que não temos aqui, tinha o outono e tinha a primavera. Então mas também isso muda difere muito de cidade para cidade, porque, por exemplo, tem partes da Turquia que nem sequer cai neve,
Por exemplo, no inverno, eu estava em Izmir, Uhum. lá chovia muito no inverno, mas tinha pessoas que estão em cidades que caíam centímetros e centímetros de neve, então difere muito também de cidade para cidade. Boa. Ok. Temos aqui a questão também sobre o ensino. Como é que é o ensino na Turquia? Em termos de qualidade e em termos também de processos. Por exemplo, a Nelly me fez uma pergunta aqui muito específica, que é quanto ao processo de exames, como é que é isso de chumbar cadeiras? Porque ontem nós estávamos com a Wendila. Uhum, Aliás, não, antes de ontem estivemos com a Radka, que estuda na Rússia, e ela disse que uhum, não existe esta coisa de dever cadeiras. Ou tu passas tudo, ou tu chumbas tudo. Então, conseguimos perceber sim. que existe essa disparidade. Como é que é na Turquia, em termos do ensino no geral? É assim, de forma geral, quanto ao ensino, eles valorizam muito a qualidade de ensino. Boa. Então, diria que sim, temos acesso a laboratórios, tudo mais, os professores também são muito atentos e pretendem mesmo ensinar, não é só dar aula e sair, eles querem mesmo ensinar e certificar-se que entendeste. Então, por essa razão também a carga é um pouco mais puxada, mas nada que um estudante focado não possa gerir, nada é impossível. Então, ok, quanto ao sistema, pelo menos isso também difere ligeiramente de universidade para universidade e também de curso para curso. Por exemplo, a situação que mencionou, que ou passas todas ou ficas Yeah, todas. Tinha uma situação similar, tinha uma amiga que estava a fazer medicina lá para cursos como medicina, por serem cursos mesmo vais lidar com vidas, etc. yeah, Então era a mesma situação. Para quem está a cursar medicina, deve passar todas. E a média para passar também era mais elevada, ou seja, era muito mais puxado. Mas para o meu curso, Engenharia de Minas, hum, a média, para, a média era a mesma para todas as cadeiras, tinha que ter um mínimo de 70% para passar. hum, são 14 e valores, guys. sim, sim, todos os exames tens que ter e não se dispensa já agora. Ou Ok, seja, há exames que eu podia ter 90 ou mesmo quase 100%, mas mesmo assim vais ao exame. vai ao exame. Exatamente. Então não se dispensa. Mas o quê? Yeah, como estava a dizer, isso difere muito de universidade para universidade, mas de forma geral, hum, tem sim recorrências, só que também não podes ter muitas recorrências. Por causa da bolsa, certo? Não só por causa da bolsa, a universidade não permite em si. Por exemplo, eu, Ok. na minha universidade em específico, só podias ir a 3. E em média, por semestre, tinhas, em média, 6, 7 cadeiras, digamos Ok. assim. Mas, claro, alguns semestres são um pouco mais, alguns semestres são um pouco menos. Boa. Hum, yeah, só podias ir a 3. Se fosse a mais que isso, chumbaste o semestre todo. Boa. A Anja pergunta, ao reprovar, perdes a bolsa? Essa é uma questão interessante. Ou seja, existem ali Ah, sim, é critérios para que muito. tu mantenhas a bolsa. É assim, para essa bolsa em específico, eles não te cortam assim imediatamente. Principalmente, eles toleram muito no primeiro ano. Acredito que principalmente pela barreira de língua. Hum, Ou seja, eles entendem que turco não é fácil, por exemplo, para quem está a estudar em turco, ou mesmo que seja em inglês, para quem, por exemplo, nós falamos português, inglês não é a nossa primeira língua, turco não é a nossa primeira língua, então eles, para um primeiro ano também, aquele ano de adaptação, estás longe de casa e tudo mais, eles toleram. Então, o que fazem é que cortam uma percentagem da bolsa. Por exemplo, sim, o que fazem desculpa, não é sei. cortam uma porcentagem da bolsa quando o quê? É assim, por exemplo, se num primeiro ano, Uhum. primeiro ou segundo semestre, podes chumbar um dos semestres. Nesse caso, Ok. como eu me referia para chumbar um semestre, seria chumbar um número de cadeiras que não te permite passar todas as cadeiras. Boa. Nesse caso, sim, eles iam tolerar,
mesmo teres chumbado um semestre, não te iam cortar a bolsa, podiam cortar 25% da tua bolsa, mas não a bolsa toda. E esse 25% com chance de recuperares Ok. para os 100, por isso que eu digo, eles para um primeiro ano eles toleram, Ok. mas depois disso, já são um pouco mais rigorosos. Yeah. Então, não podes chumbar uma segunda, terceira vez, aí acabam cortando mesmo a bolsa. Exatamente. E também, Maraguis, é assim, tu não vais sair do teu país, viajar não sei quantos quilômetros de distância, né? Deixar tua mãe, teu pai, tua cama, teu aconchego para ir chumbar. Não façam isso. Então, essa Exatamente. é E importante só tu para teres foco. sim, e só para clarificar, conforme eu disse, um certo número de cadeiras na minha universidade em específico eram 3, podias ir à recorrência a 3. Sim, Ou seja, mais que isso, chumbou o semestre. exato. Então, é muito difícil chumbar mais que 3 cadeiras. Exatamente. Nem estar a Teriam que brincar ser muito para poder fazer isso. exatamente, exatamente. Boa, perfeito. Então perceberam, já deixamos aqui, mas o foco deve ser exatamente, não podemos estar com planos de reprovar, quer dizer, tu vais sair com a bolsa de estudo para ir saber, epa, quanto é que eu posso Quanto achei chumbar? que No... Aqui o foco exatamente. tem que ser como é que eu faço para estudar, para passar. E eu acho que eu até vou perguntar isso mesmo, para sairmos daqui do chumbar, chumbar, chumbar. Vamos lá falar sobre passar. Como é que é o peso de estudo, não é? O peso de workload, né? Então, o peso de Uhum, trabalho que vocês têm que fazer. E assim, na tua experiência pessoal, a Turquia exige que tu te desligues de tudo, por exemplo, quando chega a altura de exames. Por que que eu pergunto isso? Aqui na Holanda, por exemplo, eu estou numa universidade de ciências uhum, aplicadas. E a diferença da Universidade de Ciências Aplicadas com a universidade que eles chamam de pesquisa, que é na verdade todas as universidades que nós conhecemos, aquelas normais, né? Tipo, sim, mesmo em sim, sim. Moçambique, M e tudo mais. A Uhum, diferença é que a Universidade de Ciências Aplicadas é muito prática. Então, existem certas disciplinas que as universidades de pesquisa têm que nós não temos. Então, eu estou a fazer engenharia civil. exato. Poderiam, por exemplo, querer que eu fizesse um nível muito profundo de matemática, mas eu só fiz matemática no primeiro ano, matemática 1, 2 e foi. O resto, tudo que tem a Hum, ver com matemática era específico para engenharia civil. Então, por que que eu estou a dizer isso? Porque aqui o nosso workload não é assim tão grande. Na verdade, é bem leve. Então, tu não tens hum, por que estar a reprovar e tudo mais. E, por exemplo, aqui não é necessário, a não ser que verdadeiramente queiras, não é necessário tu deixares de sair um bocadinho e tudo mais, para te concentrar na escola, porque não exige assim tanto de ti. Claro, se és boa estudante, tens que participar das sim, sim, aulas e sim, tudo claro. mais, mas só para dizer que o workload não é assim unbearable, algo que tu não aguentas. É, na verdade, Uhum, muito, muito tranquilo. Que eu gosto, por isso é que depois tenho tempo aqui para estar aqui sim, convosco e sim, tudo sim. mais. Então, como é que é na Turquia? Bem, a carga era um pouco pesada, especialmente porque eu estava a fazer engenharia, conforme eu disse, alguns cursos são um pouco mais puxados que os outros, conforme Yeah. mencionei, a a minha colega, amiga, que era estudante de medicina, ou seja, a minha já era pesada, a dela era muito mais pesada, porque a Hum, média para eles passarem, acredito eu, se não estou em erro, era 85 ou 90, e não podia chumbar nenhuma, ou seja, claro, comparando-me com ela, a carga dela era muito mais pesada. hum, Mas sim, no geral é, porque eles exigem de ti muitos trabalhos, projetos, hã, laboratoriais e tudo mais, essas coisas do género. uhum, Mas nada que seja impossível de gerir. Claro que sempre vai dar um espaço para a tua vida social, claro. então sim, Boa. Ok, Cíntia. Eu gostaria também que falássemos um bocadinho dos cursos que estão geralmente disponíveis para a Bolsa para a Turquia. Claro que te candidataste para um específico, mas acredito que tens aí uma sim, ideia de quais são os que estão disponíveis, só para que as pessoas aqui já se sintam um bocadinho assim acolhidas. sim, sim. Então, falando assim de forma geral, eles têm mesmo quase tudo. Yeah, perfect.
sim, então tem cursos de engenharia, tem cursos de ciências humanas, tem, hum, medicina, tem um pouco de tudo mesmo. Exatamente. Então tem um pouco de Talvez se tudo, perguntassem algo algo específico, específico. mas assim, de forma geral tem. Boa. E também, geralmente, por mais assim, um exemplo, tu podes dizer, eu quero fazer engenharia mecatrônica, ok? Tu podes chegar Uhum. ali e não encontrar o curso assim, escrito Sim, engenharia é esse mecatrônica. nome, Yeah. exato, mas Mas, um nome diferente. exatamente, um nome diferente, mas que vai de acordo com aquilo que tu queres aprender. Então, Uhum. é muito sobre isso também. Leonel e Manuense, regra geral, ou moral da história, tem todos os cursos, ok? É só chegarem lá e Sim. escolherem. Alguém estava a perguntar, engenharia de software tem, sim. Yeah, esse é um Inclusive, curso esses básico. novos cursos agora a aparecer como engenharia de AI, eu li sobre, tipo, Yeah, cursos que antes não conhecíamos, mas sim, então eu já é estão só a... mesmo ler sobre as universidades, pesquisar, eles têm mesmo Boa. um pouco de tudo. Perfeito. Well done. Um, Marquis, alguma questão que nós não respondemos? Eu tentei aqui trazer todas as questões, mas tem alguma coisa que eu não consegui responder? Vou-vos dar aqui um espaço. Três pessoas que queiram levantar a mão para falar diretamente com a Cíntia e fazer questões que nós ainda não respondemos. Ok? Quem tiver, deixa eu ver aqui as mãos. Alguém levantou? Ok, não, ainda não. Ok, então está tudo claro. Alguém perguntou sobre carta de recomendação, acredito eu. Uhum. Ahm, não é obrigatório, mas eu acho que é melhor se tiveres. Boa. Então, os exames de admissão. Ah, ok. Alguém tinha perguntado também sobre exames de admissão e entrevista, ou seja, como é que foi? Se calhar também pode dar algumas dicas de como é que eles podem Uhum. destacar. Bem, quanto aos exames, eu fiz de matemática e física e Uhum. por acaso foi algo simples, era mesmo uma questão de lógica, era mesmo matemática básica, física básica. E conforme eu disse, nem todos os anos eles fazem, eles mencionam que serás examinado, então, para todo caso é melhor ir pronto, mas raramente fazem, na verdade. É Yeah, mais para entrevista só. Mas para não haver esse aspecto de surpresa, chegar lá e realmente ter um exame, é melhor sempre estar preparado. boa. A entrevista é mesmo mais num tom de conversa, querem saber sobre ti, sobre toda a tua carreira estudantil, sobre quais são os teus planos futuros, as tuas motivações, hum, mais coisas assim do género. Boa. Ah, a Líria perguntou se quem escolhe a universidade és tu ou a entidade bolsista, ou seja, o Bem, governo, neste caso. tu é que escolhes. Lá no site deles tem onde escolhes os cursos. Tem um campo para escolheres o curso e a universidade. Então eu aconselho a pesquisarem antes sobre a cidade em que está a universidade, a própria universidade e o curso. Boa. Então assim já têm uma ideia, depois podem escolher Uhum. as que mais vos agradam e dão alguns campos, tipo primeira escolha, segunda, terceira escolha. E depois a bolsa será atribuída de acordo. Boa. Tem também aqui várias questões sobre a língua em que o exame e a entrevista são feitos. Bem, a entrevista foi em inglês. Bem, Uhum. os entrevistadores falavam inglês, mas tinha alguém para traduzir. Ok. Então, Então tu não precisas pode falar ir inglês. saber. Não precisa falar inglês, sim. Tipo, se souber, está bem, mas fala diretamente Se com souber, os sim. entrevistadores. Agora, se Exatamente. Se não, souber, está bem, fala diretamente, mas se não souber, tem alguém para traduzir. boa. E o exame? E o exame também está em. O exame está em português. Está em Está, nesse português. caso, não são assim. Boa, perfeito. Eh, Pediram também algumas dicas para a entrevista. O Marcos perguntou quais são as perguntas feitas. Eu acho que fariam, mas podes dar aqui também alguma dica em termos do conteúdo da Sim, entrevista.
Já tinha mencionado o conteúdo da entrevista mesmo. Perguntam mais sobre ti, sobre o teu percurso estudantil, sobre os teus focos, hum, quais são as tuas ambições, quais são os teus planos futuros, etc. É mais num tom de conversa, nada Boa. muito, tipo, extremamente formal ou como se fosse Entrevista de emprego. um interrogatório, sim, ou uma entrevista de emprego, não, é mais num tom de conversa. Uhum. Querem saber um pouco mais sobre ti, Boa. querem te conhecer como pessoa. Well done. Essa parte é muito importante. Eu acho que vai aqui responder algumas questões. Uma coisa que vocês precisam perceber, Merakis, tanto quando tu estás a escrever a tua carta de motivação, que ontem nós falamos de forma exaustiva sobre o quão importante a tua carta de motivação e também para onde querem Muito. ter direção, vocês devem buscar mostrar, primeiro, quem vocês realmente são, ok? Para além Uhum, daquelas notas, porque nas notas sim, eles já veem o vosso teor ou o vosso mérito acadêmico. Entretanto, a exato, questão que estas entidades, tanto as universidades como as próprias entidades que disponibilizam essas bolsas fazem é quem é esta pessoa fora da escola? Quem é esta pessoa para além das notas? O que essa exato, pessoa vai agregar na nossa comunidade estudantil, na universidade, no país? Por que que nós devemos investir nesta pessoa? Será que é alguém que vale mesmo a pena investir? Porque eu vou vos dizer uma coisa e vai parecer estranho, mas é verdade. Se tu só tens notas, mas não tem exato, nada no teu caráter, na tua personalidade, nos teus objetivos, na tua visão de vida, que faz com que tu sejas uma pessoa verdadeiramente interessante. Tu podes até, às vezes isso acontece, tu podes ter 19 e ficar. E alguém que tem 15 ou 16 exato, valores, porque exato. caprichou na carta de motivação, caprichou na entrevista, foi real, foi autêntico e também colocou aquele mel que nós falamos ontem, ela vai. Uhum, Então, prestem exatamente, muita atenção nisso. Isso estou a te responder à ânsia disso. O que que fez diferença na tua candidatura? Muitas vezes o que faz diferença na candidatura é isso. Porque as notas, se eu tenho 19 e a Cíntia também tem 19, eles vão perguntar, levamos já quem aqui? Qual é o uhum, 19 que nós vamos levar? Então, o 19 que eles vão levar é aquele que também tem uma bagagem que é demonstrada na carta de motivação e na entrevista. Então, sejam vocês, sejam autênticos, mas também busquem ser pessoas interessantes. A Cíntia falou aqui de atividades extracurriculares. Ontem nós exato, falamos muito bem de atividades extracurriculares. Sejam pessoas preocupadas em contribuir para a vossa sociedade, olhem para a vossa vizinhança, o que é que vocês podem fazer, façam atos de caridade, busquem ser pessoas mais ativas na sociedade, não fiquem só em casa, uhum, assistindo Netflix e a estudar, porque isso aí não é tudo, ok? Só focar nos cadernos, só nos cadernos, não vai fazer de uma pessoa melhor. E essas entidades, elas querem pessoas humanas. Parece, parece repetição, mas não é, porque há pessoas que não são tão exato. humanas, ok? Não querem robozinhos. Robôs já temos hoje com inteligência artificial, já tem ali Com ChatGPT, AI e tudo. exatamente. Tem a inteligência artificial, então sejam pessoas humanas e busquem ser Uhum, pessoas interessantes, desenvolvam-se, aprendam, leiam livros e contribuam para alguma coisa, façam alguma coisa nos vossos tempos livres, não fiquem só assistindo Netflix, vão lá, façam alguma coisa que vai realmente contribuir, que é para depois vocês colocarem na vossa carta de motivação, ok? uhum. Ana Minhas perguntou se é necessário homologar o certificado. Sim, também vi outra pergunta, será necessário traduzir os Hum, documentos? Sim, é necessário traduzir para inglês. boa, E quanto ao certificado, sim, é necessário estar homologado. well done. E aqui, Ananias, tem uma curiosidade. Qual foi tua média da 12ª classe? Eu tive média 15. Boa. Uhum. Well done. A Nelly me perguntou se tem apoio psicológico na faculdade. Interessante. Tem apoio psicológico tanto na faculdade, por exemplo, também se estiveres num dormitório estudantil, eles também têm psicólogos. Really? Então, Nice. sim, sim. Hum. Anja, onde faço a tradução importa.
Deve ser de um tradutor oficial. Oficial, exatamente. As Sim. traduções, Marquis, tanto para aqui no inglês, como, por exemplo, para nós estivemos a falar da Rússia, né, que tem que ser mesmo traduzido para russo. O importante é que vocês tenham um tradutor oficial. Por quê? Porque hoje em dia eu posso pegar e pedir ao meu irmão, à minha tia que fala inglês para traduzir, mas isso para eles não é válido. Então existem tradutores oficiais, ok? Uhum. E dessa forma vocês poderão ter esta tradução feita e validada. Alright? Para quem estiver conosco dentro da mentoria Study Overseas, nós cuidamos dessa parte, nós temos acesso a tradutores e vamos ver também se conseguimos arranjar um contacto para mandar lá para o grupo, ok? Mas isso não hoje, não estou a prometer. Ok. A Uhum. Nelly disse, bom, no trabalho voluntário não vai ficar feio eu pedir certificado, não ficar tipo, só estás a ajudar pelo certificado. Não, certificado afinal é Não, o quê? É uma coisa que sim, comprova. exato, Já. Então, o certificado é uma coisa que comprova que tu estás a fazer aquilo que dizes estar a fazer. Então, não tem nenhum problema. Principalmente se tu estiveres a dizer que é para a escola. Eles vão sempre te exato. dar de bom grado. Ok. Para quem homologou 2023, é necessário fazer de novo? Hum. Hum, seria difícil dizer, não sou a pessoa adequada a responder isso, mas eu acho que Eu o acho que é pró importante. Yeah? sim, eu acho que é importante ter os documentos atualizados. Exatamente. Exatamente. É importante sim ter os documentos atualizados. Não perdes nada também. Então, pega Uhum, os documentos, vai homologar de novo, porque 2023 foi há 2 anos atrás. e Muita coisa mudou. exatamente, Inclusive, o governo mudou. Então, exatamente. então é sempre interessante vocês manterem os vossos documentos atualizados, ok? Para todos que querem saber sobre a mentoria Study Overseas, fiquem calmos. Nós vamos partilhar já aqui para o final. É só ficar até o final, ok? Vamos primeiro terminar aqui de responder todas as questões. Eh, para mestrado, caso tenhas uma certificação estrangeira no nível de licenciatura, pode ser problema? Interessante. Não, não é um problema. Desde que bem, alguns países têm já dão algum documento, por exemplo, se esse país não faz parte da União Europeia, costumam dar, se esse certificado é equivalente ao estudo europeu, aos padrões europeus, costumam dar, como é que chama? Europass. Então Ok, não sei se se trata desse caso, se tiver um certificado Europass, então significa que é equivalente ao sistema boa, deles. boa. Ou seja, não precisas de mais nada. Agora, se não for, eu acho que teria que procurar mesmo saber se precisa fazer alguma equivalência ou não. Exatamente. Isso também são questões que vocês podem ir respondendo à medida que vão fazendo o vosso processo, ok? Uhum, Ananias, exemplo, tradutor oficial é um profissional ou uma profissional que faz ou que está registrada e que faz estas traduções, ok? Então é uma pessoa registrada que faz as traduções de forma oficial, geralmente até podem ter uma empresa ou trabalhar assim próprio, mas que estão registrados. Então as traduções que eles fazem são reconhecidas, ok? É diferente de tu colocar o teu documento no Google Translate e fazeres ali a tua tradução pessoalmente, ok? Isto é requisitado muitas vezes, por quê? Porque eles querem garantir que aquilo que tu estás ali a traduzir, primeiro é um documento oficial e depois tem verdadeira validade. Porque se tu estás a traduzir um documento para inglês, vamos supor, não é o caso, mas vamos supor, eles estão a receber o documento em inglês. Eles precisam garantir que aquilo que estava em português é o que está traduzido para inglês uhum, sem nenhuma falha. Então, para isso, é exatamente. importante que tenha um tradutor oficial, ok? Hum, Carta de recomendação escolar fala sobre o histórico, certo? E não é necessário que seja muito detalhado. Carta de recomendação, Marcos, é uma carta que os teus professores geralmente fazem a recomendar, ok? Ou seja, dizerem à universidade quem tu és e por que que eles devem te aceitar. É basicamente isso. Uhum.
Abiatar, onde se pode encontrar tradutor oficial. Tem vários, é só ter contato de um. Eu vou procurar buscar e mandar para vocês lá no grupo. Quem não estiver no grupo é só entrar, ok? Ahn, vamos mandar tudo para o grupo. Marrakech, Alguém perguntou se precisa de certificado médico. hum, Bem, depois de todas as fases, quando és apurado para a bolsa, sim, pedem, antes de viajar para boa, lá, pedem atestados médicos e tudo mais. boa, para garantir que está tudo bem contigo. Sim, sim, sim. Boa, well done. Antes eu não percebi a tua questão. Mas ok. Tá, 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 tá. Quanto se gasta? Deixa eu ver aqui. Quanto Em se todo o gasta em processo. todo o processo? Bem, em todo o processo seria muito difícil dizer, porque realmente é de forma faseada, mas numa primeira fase, para candidatar-se não gastas absolutamente nada, fazes online, alguns documentos terás que escanear, por exemplo, o bilhete de identidade, o Uhum. passaporte, Boa. vais anexar certificado. Numa primeira fase até nem precisa traduzir, eu acredito que eles têm mesmo pessoas lá na embaixada de cada país para traduzir para eles. Numa primeira Yeah. fase não gastas absolutamente nada e depois tem a fase da entrevista também. Quando é já apurado, aí sim já precisam dos documentos homologados, traduzidos, atestados médicos. Então, essa parte sim é um pouco dispendiosa, hum, porque tem que pagar o tradutor, Yeah. tem que pagar a homologação, tem que pagar os exames médicos, Hum. não é assim tanto, mas paga-se algum valor. Na altura que eu fiz, porque realmente a economia vai mudando a cada ano, Yeah. então seria difícil estimar agora quanto seria, mas na altura que eu fiz, também estou a estipular um valor, já não sei dizer com exatidão quanto foi, mas eu diria por aí uns 4.000 meticais, Boa. sim. Perfeito. Acho que a parte mais dispendiosa mesmo foi a parte do tradutor, Uhum. porque Perfeito. eles costumam cobrar por documento. Sim, sim. Mas Exato. pronto, é um investimento de one time. Então investes, Exatamente. pagas tudo e te candidatas. Ok, E vamos lá não agora. só, Aham. essa é a parte depois de ser apurado, então, Então já sim, sabe que eu já vou. está tudo. Eles nem te cobram para traduzir antes, só querem o teu certificado e tudo mais, mas assim em português mesmo, vais fazer upload, tudo mais. Boa. Só, e eles têm pessoas lá para ler e traduzir para eles. Numa fase em que, tipo, já sabem que, ok, foste apurado, podes vir, é que eles pedem todos os documentos traduzidos, homologados, etc., para te inscreverem já lá na universidade na Turquia, Hum, então. boa, perfeito. Uhum. Vamos lá agora aqui as questões das pessoas que têm as mãos levantadas. Vamos levar três questões. Ananias, estás com a mão levantada? Podes fazer a tua questão. Sejam inteligentes nas vossas questões, ok? Ananias? Ananias, não te conseguimos ouvir. Ok. Vamos passar para Keles. Sim, muito boa noite a Boa todos noite. os nossos chefes, né? Em primeiro lugar, agradecer, né, por fazer parte deste navio, desse comboio, né? É muito raro encontrar pessoas tipo vocês que ajudam a gente como nós. Mas indo à nossa questão, eu queria ter uma particularidade aqui, mas vai para a chefe, né, a Shirley. Eu Uhum. queria saber e como é que posso, né, fazer esta candidatura cá, uma vez que disse que vai lançar o link, né? Só que acontece quando eu acesso no link, né? Não chego de ter os resultados satisfatórios. Então, queria saber qual é o problema e como é que posso fazer nas próximas vezes.
Não percebi, Kewis. Qual é o link que tu acessas? Estás a falar de link para quê? E, por exemplo, da Bolsa da Rússia, né? Sim. Até ontem não consegui acessar aos requisitos, né? Porque entro lá e não apresenta nenhuma informação satisfatória. Ok, eu não estou a perceber muito bem a tua questão. Se pudesse ser um bocadinho mais específico, eu ia ajudar-te melhor. Então, tu clicaste no link que nós mandamos lá da Certo? Bolsa Rússia, Sim, sim. aquele website do Sim, Education sim. in Russia, correto? Sim, sim. Sim, Então, sim. ao entrar lá, tu encontraste o website e qual foi a tua dificuldade? E, tipo, não apresenta nenhuma imagem, né? Enfim, é Ah, praticamente ou isso. seja, tá preto ou branco, não tem nada. Vem branco, sim. Ah, ok. Então, Isso é assim, isso pode isso ser. me deixou preocupado, né? Uma vez que esta bolsa, aliás, irás deixar um link que faz parte dessa bolsa de Turquia. Yeah. Então, fiquei um pouco confuso, estou a ficar um pouco nervoso, assim, tipo, epa, será Uhum. que não quer dar certo para mim ou o que se passa, assim? Ah, tá bom, relaxa. É assim, isso pode Sim. ser, por exemplo, dispositivo. Podes tentar usar um outro dispositivo ou internet, tentar ver se a tua internet está boa. Alguns sites são um bocadinho difíceis de acessar com celular. Se tiveres um computador teu, de alguém que podes pedir emprestado só para entrar nesse link, já seria muito bom. Os processos feitos a partir de um computador costumam ser mais fáceis. Então, quanto ao teu caso específico, deve ser um desses problemas de internet ou do dispositivo que estás a usar, ok? Certo, certo. E mais uma última questão, não sei se é só uma questão ou são duas, sei lá, a É última uma. questão. A outra pode Tudo bem. escrever aí no chat, ok? Que é para dar às outras pessoas a oportunidade de falar. Tudo bem, obrigado. De nada. Juvência, Well, good evening. First of all, I would like to greet you all and thank you for the opportunity of being with you here. And I have a doubt. Mrs. Cynthia, if I'm not mistaken, Yes, is what. yes, Yeah. yes. Well, you were talking about the passport. So I wanted to know, in my case, that I don't have it yet, is it obligated to have it while still I'm still in the process of Applying yes. application. No, you don't have, you just need your ID to upload it to the site. Deixa eu responder em português para todos, né? Pode ser uma dúvida comum. Ela basicamente perguntou se é necessário ter o passaporte quando está a se a candidatar e não precisas ter um passaporte enquanto estás a te candidatar. Numa primeira fase, só precisas de um documento de identificação, nesse caso o seu BI é válido. Agora, se és apurado, é chamado a bolsa, sim, precisas tratar um passaporte com uma certa urgência, porque desde o momento que te informam até o momento da tua viagem tem mais ou menos um mês. Okay, thank you. I understood. Well, Ok, the question now, right? Because it's not aligned to what we are talking about now. Thank you. you're welcome. oh, estava com o microfone desligado. Thank you so much, Juvência. Yeah. Ancha, Boa noite. Eu tenho Boa uma noite. questão ao passaporte. Uhum. Vamos lá supor que os anos de formação são 5 e o meu passaporte expira em 2 ou 3 anos. Ou seja, se o meu passaporte expira antes do curso terminar, isso chega a ser um impedimento para me candidatar? Não é um impedimento, até porque eu passei pela mesma situação. Ahm, Quando eu me candidatei, eu tinha um passaporte com uma validade que só durou dois anos do meu estudo.
Então, nesse caso, eu tive que, porque lá, infelizmente, não temos a embaixada de Moçambique, e não sei porque não faz lá muito sentido a embaixada representante para de Moçambique, né, para assuntos na Turquia, que está na Itália, que está muito distante, então não faz realmente muito sentido. Tive que regressar antes que o meu passaporte expirasse e tive que tratar um novo e tive que atualizar os meus dados no sistema e tanto no sistema da bolsa e lá, uma vez que eu tinha permissão de residência, também tinha que atualizar os dados do meu passaporte lá. Então, não é um problema se o teu passaporte expirar ou estiver para expirar. Podes tratar outro. E essa viagem é a custo próprio, essa que tu fazes de regresso? Nesse caso foi a custo próprio, sim. Boa. Porque aproveitei voltar de férias e aproveitei tratar um novo passaporte. Yeah, amazing. Uhum. Ok, Sharon e... Yeah, Sharon, é a última. Boa noite a todos. Boa noite. Sim, eu gostava de saber, talvez tenham passado despercebido, não sei se deram a informação, mas nas aulas eu queria saber se as turmas são compostas somente por estudantes estrangeiros ou é uma mistura de estudantes turcos com estrangeiros. É Obrigada. uma, de nada, é uma mistura. Eles não separam estrangeiros, turcos. Estás inscrito a esse curso, essa aula, essa universidade, é a mesma turma para todos. Boa, perfeito. Thank you so much. Nelly perguntou se na segunda fase da entrevista é na Turquia. Não, entrevista Nelly é em Moçambique, ok? Yeah, entrevista é em Moçambique. Ok. Well, Cíntia, alguma coisa que tu queiras dizer para terminar, para deixar aqui para os Meraikis? Nós já estamos mesmo quase no final, então queria dar-te este espaço. Bem, queria só incentivar a todo mundo a tentar. Às vezes nós encontramos oportunidades em lugares que menos esperávamos, porque quando eu me candidatei a essa bolsa, sinceramente eu não esperava conseguir a bolsa. Eu só me candidatei porque simplesmente fiquei tipo, deixa eu tentar. E consegui. Então, às vezes há oportunidades em muitos lugares inesperados. Então, tentem, tanto aqui, tanto lá, tentem sempre. Tentar nunca é demais, como eu já tinha dito antes. Amen. Thank you so much, É isso. Cíntia. Muito obrigada You're por ter welcome. estado aqui. Foi um prazer imenso poder aprender contigo, poder ouvir da tua experiência. Esperamos contar contigo por mais vezes. Se calhar para nos depois Uhum. dar a atualização, se foste de novo. Sim, sim, sim. Ai, foi Não, muito foi bom. um prazer Obrigada. estar aqui também. Obrigada pela oportunidade. Thank you. Muito É, obrigada mesmo. Ok, tá bem. Maraikis. Vamos agora então compartilhar com todos vocês que têm aqui que estão interessados em fazer parte da mentoria Study Overseas. Fiquem aqui até o final, que eu vou já partilhar a minha tela para todos aqueles que têm dúvidas em como é que podem ter o nosso acompanhamento, ok? Então, quem aqui gostaria de ter o nosso acompanhamento? Só para que eu tenha, assim, ideia. Nesse caso, Thank you, Cynthia. tchau, tchau. Yes. Ok, Quem aqui thank you. gostaria? Levanta a mão. Ok, muito bem. Então, eu vou partilhar aqui como é que funciona a nossa mentoria. E quem é que já preencheu o formulário? Levanta a mão. O formulário do Study Overseas Assessment. Levanta a mão. Aquele que nós mandamos lá no grupo. Porque todos vocês que têm interesse devem preencher aquele formulário. Quem ainda não preencheu, não se preocupe. Assim que terminar essa aula, vamos voltar a mandar lá para o grupo. É só preencherem a partir de amanhã. Então, a semana toda, próxima, nós estaremos a entrar em contato convosco, ok? Então, preencham. Depois, próxima semana, fiquem atentos aos vossos WhatsApps. Eu vou lá falar convosco, ok? Deixa só partilhar aqui a minha tela. Conseguem ver a minha tela? Sim, conseguem. Deixa só abrir um segundo, que é tudo ao vivo. Ok.
Muito bem. Vamos primeiro fazer aquele exercício que nós fizemos ontem, achei muito interessante. E se calhar hoje já estamos num espaço diferente daquilo que nós estávamos ontem. Vamos fazer um checklist. Ok, consegui. Perfeito. Muito bem, vamos lá fazer aqui de novo aquele nosso teste. Vamos levantar aqui as mãos. Se tu já alguma vez pensaste em estudar fora, mas não sabes por onde começar, levanta a mão. Assim estiveste hoje aqui, mas estás tipo, Shirley, que eu ouvi isso tudo, mas não sei por onde começar. Levanta a mão também se tens medo de perder as oportunidades que tu estiveste aqui a ver que existem durante o tempo do webinar. Levanta a mão se sentes que estás sozinho neste processo e gostavas de ter alguém para te guiar. Levanta a mão se tens receio de fazer tudo errado e depois receber infelizmente não conseguimos te ter ou te dar a bolsa. Levanta a mão também se já te sentiste inseguro por causa das tuas notas, te sentiste como se não fosses bom o suficiente. Levanta a mão se já pensaste que estudar fora é só para pessoas ricas. Levanta a mão se tens medo de viver longe da tua família, de não conseguir te adaptar, de sofrer com uma nova língua. Levanta a mão se sentes que precisas de alguém experiente para te acompanhar e te dar o passo a passo para que tu tenhas sucesso. Levanta a mão se já adiavas começar o processo, porque é muito complexo, e levanta a mão se já viste outras pessoas a irem estudar fora e tu também, e ficaste a pensar, será que um dia também será a minha vez? Então, eu vos pergunto isso por quê? Porque eu acredito que todos nós aqui conseguimos nos rever em tudo isto. Eu, Shirley, já alguma vez me revi. Antes de vir estudar fora, eu acho que me revi em todos estes pontos. Por isso é que a Study Overseas existe, ok? E o que é a mentoria Study Overseas? É uma mentoria holística que acompanha o estudante moçambicano desde o processo de autoconhecimento, desde o processo de preparação da sua candidatura, até ao chegar ao lugar de destino e conseguir adaptar-se. Então, nós ajudamos a construir uma candidatura sólida, com propósito, com estratégia, clareza e também que vai te trazer sucesso, ok? Então, a nossa mentoria é para todos aqueles que querem estudar fora com uma bolsa de estudos parcial ou então autofinanciado em países que são acessíveis, que são culturalmente ricos, em todo o mundo, porque hoje em dia existem várias oportunidades de estudar fora, só que muitas vezes nós não sabemos que existem. Então tu ficas lá, tens notas excelentes, és uma pessoa muito interessante, mas porque não sabes que é possível estudar sem pagar, ou então ir estudar em diferentes lugares e destinos do mundo, tu perdes estas oportunidades. Então nós queremos ser esta ponte entre as oportunidades que existem e tu, que tens aí o sonho de estudar fora, ok? Então, nós vamos te guiar num processo estruturado, personalizado, humano. Se tu estás a gostar deste webinar, tu vais amar a mentoria, porque é muito mais do que isso, ok? Eu vou explicar-vos aqui como é que funciona. Então, basicamente, a mentoria começa conosco a definir o teu perfil, perceber onde é que tu queres estudar, por que tu queres estudar, e qual é o teu perfil acadêmico. Tudo isso que nós tivemos aqui a pensar que tipo de pessoa és tu, qual é o teu propósito, o que que tu realmente gostas de fazer e por que que tu gostas daquilo que tu gostas. Não vale a pena tu só dizer eu quero estudar medicina, tens que perceber por que que eu quero estudar medicina, por que que eu quero estudar engenharia, por que que eu quero estudar diplomacia, ok? Depois vamos também, com base nesse perfil, ajudar-te a escolher os cursos, cidades e universidades. Vocês tiveram aqui a ouvir, por exemplo, a Cíntia dizer que tu tens que fazer a tua pesquisa de cidade e universidade. Muitas vezes isso pode ser um processo frustrante, então nós estamos ali para te acompanhar, a dizer, olha, esta cidade oferece este e aquele benefício, esta universidade é boa para este e aquele curso, porque isso tudo conta para tu fazeres uma escolha assertiva, ok? Então, depois da fase 2, vamos, depois de fazer essa pesquisa toda, escolher as universidades para as quais tu vais se candidatar, e criar ali um checklist personalizado dos documentos e dos prazos. Eu sei que uma das questões que vocês mais fazem aqui é, Shirley, quando é que termina a candidatura, quando é que começa, quando é que abre, quando é que fecha? Nós garantimos dentro da mentoria que tu não tens que te preocupar com estes detalhes, porque nós nos asseguramos de ir ver quando é que inicia, quando é que termina e que fazemos a candidatura dentro deste prazo, que é para tu não perderes nenhuma oportunidade.
Fase 3 é apoio personalizado no portal das universidades. O que vocês vão perceber é que a maior parte desses links que nós vamos mandar leva-vos para um website no qual vocês devem criar uma conta e nessa conta vocês conseguem fazer aí a candidatura. Então, nós te acompanhamos para que isso também não seja um processo confuso e não tenhas que estar sozinho. Então, vamos te ajudar a fazer o login no website, estar ali contigo, passo a passo, preencher todos os documentos, meter, tratar, autenticar, homologar, tudo aquilo, nós estaremos ali a te guiar. Atenção, nós não fazemos as coisas por ti, nós te guiamos a fazer. Então, nós não vamos homologar o documento por ti. Nós vamos dizer, tu tens que homologar o teu documento no sítio X, tu tens que autenticar o documento no sítio X. Então, é como se tivesses ali um mentor. É como não, tu tens um mentor, uma pessoa que te guia no processo, mas tu tens que ter a capacidade de fazer aquilo que deve ser feito. Então, se és uma pessoa preguiçosa, que pensa que vais ter tudo de mão de bandeja, não vale a pena fazer a mentoria porque não é para ti, ok? Depois, revisão também final das cartas de tudo aquilo que tu precisas de ter como documentos. Depois, a próxima fase é apoio na segunda fase de candidatura. Eu acho que vocês já perceberam que a maior parte destas candidaturas tem duas fases. Então, tem a primeira, que são documentos básicos, e depois a segunda, que é onde costumam te pedir a carta de recomendação, carta de motivação, CV, tradução. Então, nós vamos te apoiar com isso, fazendo ali uma revisão da tua carta de motivação. Aquilo tudo que nós estivemos a falar ontem, de fazeres uma carta que vai realmente expressar a pessoa que tu és, que vai mostrar a pessoa que tu és. Nós estamos ali com estudantes que são experientes, que já também passaram por esse processo e que conhecem muito bem o que é que as universidades, o que é que as entidades bolsistas elas estão à procura num estudante. Então, vamos te dar um guia. Vamos dizer, olha, aqui escreve assim, fala assim, desenvolve melhor aqui, que é para tu realmente expressares tudo aquilo que tu és, ok? E dessa forma aumentar as tuas chances. Depois de tudo isso, vamos também fazer uma revisão final de tudo e submeter a tua candidatura. Após tu seres aceite, e por que que nós temos esta fase e nós dizemos que tu vais ser aceite? Primeiro, porque a nossa mentoria ela é rigorosa na seleção. Então, nós, como eu disse, vocês vão preencher o formulário, mas depois nós vamos selecionar os estudantes. Vamos selecionar porque, primeiro, as nossas vagas são limitadas. Agora vamos abrir a nossa última turma do ano, só tem 10 vagas. E segundo, também porque nós queremos garantir que tu realmente vais ter atenção suficiente, apoio dos mentores e que vais ter bons resultados, ok? Então, tem um processo seletivo. E com isso nós garantimos que tu consegues candidatar-te para muito mais do que uma oportunidade, muito mais de uma bolsa e, consequentemente, tens aqui a fase 5 que vamos te ajudar no apoio, no pedido de visto, logística de viagem. Se for uma viagem que é custeada pela bolsa, já não tens muito o que fazer, é só vamos te ajudar a organizar a tua mala, te dar algumas dicas do que colocar, de como verificar qual é a temperatura que está agora no país, o que tu deves meter na tua mala, o que não precisa, ok? Então, essas coisas, e se não, vamos te ajudar mesmo no planeamento financeiro, vamos te dar contactos também de algumas agências que trabalham especificamente com estudantes que querem já ir para fora e que facilitam este processo de viagem, ok? Depois tens também a oportunidade de ter uma sessão com estudantes que já estão no destino final. Vocês tiveram aqui um taste, um pouco daquilo que nós trazemos para as nossas mentorias. Então, nós vamos sempre buscar trazer estudantes que já estão no país para onde tu queres ir, para partilhar experiência, para esclarecerem tuas dúvidas, para fazer as questões sobre como é que é viver no país. Então, terás também este acesso. E no final, quando tu já tiveres viajado, ajudamos-te também a te integrares no país, através desses contactos de estudantes que nós temos. Se há associações de estudantes moçambicanos no país, nós te metemos na associação. Se tem algum estudante que nós conhecemos, nós vamos te indicar. Por quê? Porque quando tu chegas lá, existe um processo também de adaptação. E nós queremos tornar esse processo mais fácil possível, ok? Está claro até aqui, Marakis? Está a fazer sentido? O que é que nós oferecemos dentro da mentoria? Perfeito. Então, aqui está um resumo, tem orientação personalizada, desenvolvimento pessoal, revisão e apoio de documentos, sessão online, acompanhamento e comunidade ativa.
Então, eu quero que vocês agora imaginem-se a viver este sonho, o teu sonho de finalmente estudar fora, de estar a buscar uma educação global, de estares a te capacitar para seres um agente de mudança para o teu país, de estares a fazer valer o esforço dos teus pais, a honrares os teus pais, estudando, te educando, crescendo, a teres uma oportunidade de teres contactos mundiais em todo o mundo, ter a oportunidade de viajar, conhecer novos lugares, novas pessoas. Eu quero que vocês imaginem verdadeiramente, porque eu digo-vos uma coisa, Maragis. Uma das coisas mais importantes que nós temos que ter como estudantes e como seres humanos é visão. Vocês devem ter a capacidade de fechar os olhos e imaginar-vos onde vocês querem estar, onde vocês querem chegar, porque é só com essa visão que vocês vão, a partir de hoje, começar a fazer aquilo que precisa ser feito para que vocês cheguem lá. Então, vocês conseguem imaginar, deixa aí sim, quem consegue se imaginar já no seu país de sonho, a estudar fora. Levanta a mão, põe um sim, põe um like. Eu quero que vocês deixem, se vocês já conseguem imaginar. Eu, quando estava ainda a estudar, eu imaginava muito. Eu fechava os olhos, ficava a me imaginar nos diferentes países, alguns que depois era rejeitada, mas pelo menos imaginei, ok? Eu até costumo dizer, quando eu estava ainda no processo de candidatura, eu queria muito ir para Portugal. E quando eu queria ir para Portugal, para o Porto principalmente, eu gostava muito de imaginar aquele cenário. No Porto tem um jardim muito bonito chamado Jardim do Muro, que é um jardim que tem um sunset, um pôr do sol muito lindo, onde pessoas se unem aí. Depois tem um rio também, onde eu me imaginava a caminhar, a dar voltas e tudo mais. Eu ficava horas e horas a imaginar-me naquele país, naquele destino. Candidatei-me, e não consegui, não porque fui rejeitada, mas porque os meus documentos não chegaram e pronto, não consegui ter aquela oportunidade. Doeu-me muito porque eu imaginava aquilo, mas depois, só para vocês terem ideia, eu vim para a Holanda e aquela imaginação que eu tinha de eu correr em volta de um rio acabou acontecendo. Eu hoje vivo e ao lado, porque na Holanda tem muitos canais, tem um canal. Então eu todos os dias quando saio de casa eu vejo ali um canal. Quando eu abro minha janela eu vejo barcos já passarem de um lado para outro. Então, só para vocês entenderem o poder da visão. Poder, por vezes, até podes não terminar exatamente onde tu imaginavas, mas Deus vai sempre te puxar para aquilo que é a tua visão, ok? Então, essas são as três bolsas de estudo que nós temos abertas agora, que estivemos aqui a partilhar convosco. Rússia, França, Turquia. Para quem não teve a oportunidade das idas do primeiro dia, tem no nosso grupo o link de tudo. Para a Rússia fizemos uma live, França foi ontem, fizemos um webinar, Turquia foi hoje. Este webinar também está a ser gravado, vocês poderão rever, ok? Vamos dar-vos até final de dezembro como um bônus para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, ok? Então, vocês já têm aí também os links para começarem a fazer a vossa candidatura. E para todos aqueles que quiserem fazer parte da mentoria, eu vou agora passar a explicar o que é necessário para que vocês possam fazer parte da nossa mentoria. Deixa eu só aqui ver uma questão. Se tu escreveres Marcos, eu consigo responder a tua questão, ok? E não, Manuença, a mentoria não é só para mulheres, é para mulheres e homens. Ok, vamos lá agora falar sobre o investimento que é necessário fazer para ter acesso a esta mentoria. O investimento a ser feito são de 25 mil meticais, ok? E são 25 mil meticais para tudo aquilo que eu expliquei desde o princípio. E o importante, numa primeira fase, é fazer o pagamento de 40%, que é a primeira parcela. Então, nós temos a nossa turma, última turma do ano, que vai abrir no dia 8 de dezembro, e no dia 8 é também o último dia de inscrição. Então, a partir de amanhã, dia 17, que já agora é dia de estudante, nós estaremos a recrutar ou a fazer a seleção dos estudantes para a mentoria e vocês devem se candidatar e fazer o pagamento desta primeira fase até ao dia 8 de dezembro. Então, depois tem aqui a segunda fase, a terceira, a quarta, a quinta até sexta. Então, nós aceitamos até 6 prestações, aliás, 5 prestações deste jeito, desde que cumpra-se com esta percentagem, ok? Então, é isso. A partir do momento que vocês fazem o pagamento da primeira fase, já entras na turma de mentoria, começamos a trabalhar, tens acesso a tudo aquilo que eu estive aqui a dar. E só para vocês saberem como é que tudo funciona,
Quem quiser também me contactar, vou deixar aí meu número, ok? Podem me mandar mensagem, a partir da manhã eu estarei a atender. Podem passar esse número do WhatsApp. Mas para todos aqueles que preencherem aquele formulário que nós vamos mandar para o grupo, eu vou pessoalmente contactar. Mas caso eu esqueça ou não veja o teu nome, não consiga, está aí meu número. Agora, eu quero vos explicar, Meraki, sobre como é que funciona, ou como é que vai funcionar esta turma. Esta turma é a primeira que nós vamos fazer do jeito que estamos a fazer, inclusive os nossos mentorados, a Nelly, por exemplo, é a nossa mentorada já, eles vão se beneficiar deste novo modelo. Porque agora nós vamos trabalhar numa mentoria em grupo. Por quê? Porque nós queremos que vocês sintam como é estar num grupo de estudantes que estão todos dedicados num único propósito, que é de estudar fora, de ter uma educação melhor. Então, semanalmente, teremos uma reunião como esta aqui no Google Meet, onde vamos falar sobre vários temas, começando com propósito, tu perceberes qual é o teu propósito de vida. Por quê? Porque nós vemos hoje em dia vários estudantes que tomam decisões erradas até de curso, porque não conhecem o seu propósito verdadeiramente. O que é que eu estou aqui para fazer? Isso não é difícil de tu começares a perceber. Ok? Então, nós vamos falar sobre propósito, vamos falar também sobre carreira. Então, tu teres uma visão do futuro, de como é que tu queres que a tua carreira seja. Então, não estás a sair só para estudar à toa, mas tu sabes que, olha, eu quero fazer este tipo de contribuição, eu quero contribuir desta forma, eu quero ser médica porque eu quero ter a minha própria clínica, ou eu quero ajudar muitos moçambicanos numa certa área. Ou então eu quero ser engenheiro, ou, por exemplo, eu vim fazer engenharia civil, e quando eu vim fazer engenharia civil, o meu objetivo, na verdade, era ser engenheira civil para poder construir escolas. E vejam, eu hoje aqui a fazer e a estar na indústria da educação. Então, por mais que eu ainda não tivesse a ideia total daquilo que eu viria a ser, eu já percebia que eu gosto de educação, eu gosto de ensinar, eu gosto que as pessoas tenham oportunidades para estudar. E ainda vou construir as escolas, mas é só para vocês perceberem que é assim que isto funciona. Então, nós teremos essas mentorias e claramente estaremos também a ter sessões específicas para vos ajudar a candidatar-se. Então, vão se candidatar para todas as bolsas que nós já apresentamos e todas aquelas que virão. Então, nossos mentorados não têm um limite de bolsas de estudo para quais eles se podem candidatar. Nós estaremos sempre a atualizar as oportunidades disponíveis e estaremos sempre também a trazer para lá sessões específicas para se candidatar, ok? Então, vocês terão acesso a tudo isso e, claro, vão também conhecer toda a equipe da Youth Meraki, vão ter acesso aos eventos que nós vamos fazer próximo ano. Próximo ano queremos fazer muitos eventos em Moçambique. Este ano só fizemos um, para quem esteve, mas próximo ano queremos fazer mais, nos conectar convosco, poder vos ver cara a cara para aqueles que nós conseguirmos. Então, vocês vão poder fazer parte desta comunidade e conhecer outros estudantes moçambicanos que já estão fora, criar esta vossa rede de contactos que é muito importante para o vosso futuro. Ok? Agora eu quero saber aqui quem tem dúvida sobre a mentoria especificamente. Ok? Quem tem dúvidas? Alguém tem alguma dúvida sobre a mentoria? Ficou claro? Ficou claro como é que a mentoria funciona? Então, entrem no grupo do WhatsApp, para quem ainda não está, entra no grupo do WhatsApp, vou deixar pela última vez aqui o link, antes de nós fecharmos, e e a Aline vai partilhar convosco o link para vocês preencherem o Study Overseas Assessment, que é o formulário que vai permitir que eu tenha os vossos contactos, as vossas informações, e a partir de amanhã eu vou começar a contactar-vos. Alguns vão ser contactados amanhã, alguns na terça-feira, alguns na quarta, mas até a sexta-feira, até o final desta semana, todos vocês que preencherem o formulário terão sido contactados com uma resposta nossa. Quem não também pode passar aí o número e já me chama lá no WhatsApp, que a partir de amanhã eu vou responder. Hoje não estou online, ok? Domingo é meu dia de descanso, então a partir de segunda-feira estaremos ali a atender. Tá bem, Marakis? Foi um prazer imenso estar aqui convosco e vamos partilhar uma novidade lá no grupo. Então fiquem atentos ao grupo, que eu vou partilhar uma boa informação lá convosco. Depois vou pedir a Aline para partilhar. Mas muito, muito obrigada mesmo pela vossa presença.
Muito obrigada por terem estado aqui no webinar estes últimos 3 dias. Foi muito bom conhecer-vos, conectarmos-nos convosco. E como eu disse, vamos continuar a trazer mais oportunidades destas, que é para vocês possam cada vez mais perceber que estudar fora não é um sonho distante, não é uma coisa fora da tua realidade. Tu podes conseguir estudar fora. Tu só tens que te aplicar. Para todos aqueles que estão na 12ª, fiquem atentos, vamos fazer umas coisas especiais para vocês, porque nós queremos garantir que vocês tenham as melhores notas possíveis, porque é com essas notas que vocês vão também aumentar a vossa chance de ter bolsas de estudo. Para aqueles que já terminaram a 12ª, já têm as notas, caprichem nas vossas cartas de motivação, caprichem no vosso currículo, caprichem também na energia. Orem, para quem ora, para quem acredita em Deus, ora muito. Para mim, meu processo de candidatura foi um processo de conexão com Deus, de eu buscar cada vez mais a presença de Deus, de eu orar cada vez mais, de eu entregar tudo nas mãos dele, para que realmente pudesse chegar aonde eu cheguei hoje. Então, não levem estas coisas de leve, peçam apoio, mantenham-se lá no grupo, mesmo que tu não faças a mentoria, nós vamos continuar a mandar várias informações e dar-vos todo o suporte e criar também coisas para vocês terem acesso, ok? Então, que Deus vos abençoe, que Deus seja convosco. Muito obrigada por estes 3 dias do webinar. Foi incrível estar aqui convosco. Foi incrível também poder partilhar tudo aquilo que nós aqui partilhamos e esperamos, desejamos que vocês consigam ter uma bolsa de estudo hoje, amanhã, próximo ano, depois, mas que vocês amanhã voltem e digam, olha, muito obrigada, Youth Right, muito obrigada, Study Overseas, porque aquele webinar me deu fé, me deu conhecimento, me deu inspiração para eu poder me candidatar para uma bolsa de estudo e hoje estou a estudar fora. Nós vivemos para isso. Então, que Deus vos abençoe e até a próxima. Tchauzinho.